Gente querida, com a celebração das cinzas nesta quarta-feira, nós iniciamos a caminhada quaresmal. Na igreja, dentro do ano litúrgico, nós estamos começando um grande ciclo chamado ciclo pascal, o ciclo da Páscoa. A quaresma vão ser esses 40 dias de exercícios espirituais, penitenciais, que nos convidam à conversão do coração, para que a gente possa celebrar bem a Páscoa do Senhor, que é exatamente a vitória da vida sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal. Para nos ajudar a entender um pouco mais essa reflexão, nós teremos a participação de um missionário redentorista. Hoje, aqui agora, nessa conversa, nesse bate-papo, nessa entrevista, mas ele também vai nos acompanhar ao longo do caminho quaresmal, todas as sextas aqui no Família dos Devotos, com uma novena ecológica. Para falar de tudo isso, nós temos a alegria de receber entre nós o nosso querido Padre Nelson Antônio Linhares. O Padre Nelson é o reitor da Igreja de Santa Cruz, lá na cidade de Araraquara, São Paulo, na Morada do Sol. Ele está até de amarelo para trazer essa luz. Bom dia, Padre Nelson, bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia, irmão Alain, bom dia, Camila, bom dia, família dos devotos. Que bom estarmos juntos aí, falando sobre esse tema tão importante que é o tempo da quaresma, a quarta-feira de cinzas, como o irmão Alain bem lembrou, direto aqui da Morada do Sol, Araraquara, em São Paulo. No calor do tempo e no calor do povo e no calor da fé, né, Padre Nelson? Exatamente, esse calor que é o calor humano, né, de quem tem fé, de quem se engaja na comunidade, de quem busca, de fato, colocar seus dons a serviço para deixar esse mundo melhor, que é o objetivo de toda a fé, né? A nossa fé, né, irmão Alain, não é uma fé privativa, não é uma fé individualista, é sempre uma fé colocada a serviço dos outros por um mundo melhor. É assim que nós, redentoristas, acreditamos e queremos viver e anunciar a fé. E essa fé, essa grande esperança nós temos na ressurreição de Jesus Cristo, não é, Padre Nelson? E nós começamos então o ciclo pascal na igreja com a quarta-feira de cinzas, a quaresma. Como é que nós entendemos, como é que a gente vai viver, como é que é organizado esse tempo litúrgico? Então, é interessante a gente perceber que a quaresma não existiu sempre, né? Ela começou a ser organizada a partir do ano 350 depois de Cristo, porque a Páscoa era preparada apenas com o tríduo pascal, ou seja, quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo. Mas a própria igreja cresceu na consciência de que eram poucos dias para o objetivo, né, desse momento pascal, que é a conversão, a mudança de vida. E é justamente daí, dessa consciência, que então surgiram os 40 dias para fazer essa preparação. Não mais apenas 3 dias do tríduo pascal, mas 40 dias. Até porque, irmão Alain, 40 é um número muito significativo na Bíblia. E aqui acho que vale a pena um comentário. Há muitos grupos que querem ver nos números da Bíblia apenas um esoterismo, né? Entretanto, os números da Bíblia eles têm um sentido catequético, teológico. 40 está sempre ligado a um tempo de preparação para algo muito importante que vai acontecer. 40 dias do dilúvio e, ao final, toda a bonança, né, toda a terra renovada. 40 anos do povo no deserto e, ao final, a entrada na terra prometida. 40 dias de Jesus jejuando no deserto e, ao final, ele começa a sua vida pública. Então, 40 é um número simbólico para dizer de um tempo que gesta, que prepara no coração da humanidade um caminho novo para algo que vai acontecer. No caso da quaresma, 40 dias de quaresma, penitência, jejum, busca de reflexão, mudança de vida. Para quê? Para celebrarmos a Páscoa com Jesus. Agora, Padre Nelson, queria que o senhor explicasse também o porquê do início da quaresma na quarta-feira de cinzas. Qual a ligação e qual é o simbolismo, inclusive, das cinzas, da imposição das cinzas no dia de hoje? Muito boa pergunta, Camila, porque as cinzas já estão presentes no Antigo Testamento. Era comum que, diante de uma pessoa que quisesse fazer um caminho de conversão, ela se sentasse nas cinzas. Outros jogavam cinzas sobre a sua cabeça, né? Mas foi somente ali no século III, IV,
que foi oficializado a quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? Cinzas é sempre a decomposição de algum material, né? Era um material que era usado, ele foi queimado e transformou-se em cinza. Traz aí um sentido muito bonito para a nossa vida de fé. Eu queria lembrar, inclusive, a frase que o ministro vai dizer, já está dizendo, né, para cada fiel que recebe a cinza. Podem ser duas frases. Primeiro, lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Segundo, convertei-vos e crede no Evangelho. Cada uma dessas frases aponta um sentido da cinza. Quando o ministro diz, lembra-te que és pó e ao pó has de voltar, ele está afirmando a efemeridade, ou seja, a vida é passageira, tudo passa. Então, para que vivermos no orgulho, na ganância, na ambição, na violência, na destruição da natureza, se tudo passa? Para que orgulho e maldade? Eu me lembro, num cemitério que eu fui visitar uma vez, num trabalho missionário, que está dizendo, lá no muro do cemitério havia, aqui é o fim de todo orgulho, aqui somos todos iguais. Então, as cinzas quer dizer isso. Nós viemos do pó da terra, voltaremos para o pó da terra. Ou seja, a vida é frágil, ela precisa ser cuidada. Por isso, não devemos viver a vida massacrando os outros, ferindo as pessoas, machucando os corações, mas, pelo contrário, promovendo vida. E a segunda frase, convertei-vos e crede no Evangelho, as cinzas também é um chamado à conversão, né? Assim como ela foi fruto da queima, né? Sofreu uma transformação para chegar às cinzas, também as cinzas nos convidam, é um símbolo para que nós olhemos e possamos trazer para o nosso coração. É preciso mudar, é preciso transformar. Ninguém pode dizer, né, eu sou assim, vou morrer assim. Ninguém pode se acostumar com seus próprios defeitos, falhas e erros. Ninguém pode dizer, pau que nasce torto, morre torto. Não, gente pode mudar, a gente tem consciência, a gente tem liberdade, a gente tem inteligência, a gente tem vontade. Então, diante das nossas fragilidades humanas, diante dos nossos defeitos, pode ser feito um caminho de conversão e de mudança de vida, e esse é o sentido da cinza no dia de hoje. E esse caminho que o Papa Francisco, na sua mensagem esse ano, né, Padre Nelson, tão bonita, logo no começo de fevereiro publicada, ele diz, vamos caminhar juntos porque é essa esperança que mora no coração de cada pessoa que crê, que acredita, que faz essa experiência de conversão. E Padre Nelson, hoje, agora há pouquinho, Dom Orlando, na missa das 9, dizia, olha, não é tempo de cara feia, quaresma, não é hora da gente ficar assim, emburrado, mas o tempo da quaresma é o momento da gente experimentar essa graça de Deus, é tempo favorável para isso. Então, não tem que ter porque ter cara feia, tempo de tristeza, não é nada disso, não. Até por isso mesmo, nós temos um domingo na quaresma chamado Domingo da Alegria. Como é que a gente vive, então? Como é que a gente faz essa caminhada dessas semanas da quaresma, nesses 40 dias? É interessante, Mola, tanto a carta do Papa, né, a mensagem do Papa para a quaresma, para esse tempo, porque nos diz que, e o comentário de Dom Orlando, eu me lembro, né, eu sou mineiro, no passado, isso há 40, 50 anos em Minas Gerais, a quaresma de fato tinha esse caráter muito assim de tristeza. Meus pais contavam, não se podia varrer casa, não havia festas, não havia muitos enfeites, comemorações. Naturalmente, a Igreja, depois do Concílio Vaticano II, mudou esse olhar para a quaresma, que a mudança não pode ser feita na tristeza, a mudança tem que ser feita na alegria, na esperança, porque a mudança é para melhor, é para um crescimento humano, é para ganhar mais qualidade na nossa humanidade, como homens e mulheres. Então, a mudança não tem que ser feita de cara fechada, de cara amarrada, de mau humor, ela pode ser feita num caminho de alegria. Não é a alegria da gargalhada, do barulho, da agitação, é a alegria da serenidade. É a alegria da certeza da presença de Deus no nosso coração. É a alegria de sentirmos amados por Deus e amados pelas pessoas que estão ao nosso lado também. Por isso nós temos até o Domingo da Alegria, que é o quarto domingo, né, da quaresma,
que antecipa a alegria da Páscoa. É um modo de dizer assim, está chegando o tempo da Páscoa. Portanto, olhemos para frente, Cristo vai ressuscitar, a morte não vai vencer, a vida vai nos dar a vitória, o amor, a verdade, a alegria, a ética são mais fortes do que a maldade. Portanto, alegremos-nos no coração. É para transmitir, irmão Alain, para todo católico, para todo cristão, essa confiança. Não nos deixemos abater pelas dificuldades da vida, que são muitas, mas muito maior que qualquer dificuldade é a graça de Deus, é a presença de Deus, é a proteção de Deus para nós. Agora, Padre Nelson, nós entendemos então esse ciclo que está começando hoje, nós vamos viver esse tempo da Quaresma, mas quais são as práticas recomendadas pela Igreja, sobretudo nesse ano ordinário do Jubileu da Esperança? Quais são as práticas recomendadas para todos nós cristãos nesse período da Quaresma? É interessante, Camila, porque até no Evangelho que a Igreja está proclamando hoje, ela propõe para a gente 3 práticas, 3 caminhos para nós vivermos nesse processo de conversão, que é a oração, o jejum e a esmola. Oração, Quaresma é tempo de rezar mais. Para nós, oração significa intimidade com Deus, proximidade com Ele, mergulhar na graça de Deus e nos deixar transformar por Ele. Há orações que já são decoradas, que nós já rezamos em comunidade. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha. Mas também as orações espontâneas, também as orações com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Também as orações, diante da natureza, nós estamos aí na campanha da fraternidade. Ou seja, ter tempo de rezar mais, de nos colocar diante de Deus. Primeiro, jejum. Hoje, inclusive, é um dia que a igreja pede, hoje, sexta-feira da Paixão, jejum e abstinência de carne. O jejum tem um significado espiritual muito intenso, porque é a nossa liberdade diante das coisas, é a nossa liberdade diante das situações da vida. Às vezes nós ficamos muito apegados a pessoas, a coisas, a bens materiais, e o jejum vem justamente dizer que nós devemos depender somente de Deus, nunca de pessoas, nunca de coisas, nunca de bens materiais. Então, fazer um jejum, o mais conhecido é de comida, mas pode ser um jejum também, por exemplo, de celular, para quem está escravo, muito dependente, um jejum da língua, para quem está falando muito e às vezes até cometendo aí atos de fofoca, de maledicência, quem sabe ficar mais calado nesse tempo. Pode ser um jejum de deixar um pouco o computador, cada um tem que escolher o jejum a partir das áreas da sua dependência, da sua escravidão. E a abstinência de carne, a igreja pede, hoje, mas muita gente tem o costume nas sextas-feiras da Quaresma, que é um gesto. Lógico que não tem sentido deixar de comer carne, comer um abacalhoado ou algo muito mais rico. Não é isso. É deixar de comer para sentir fome, para valorizar, mas dizer, a minha vida é mais importante que a comida. E com esse dinheiro que economizou, olhar para os pobres, levar lá uma cesta básica para as famílias carentes da sua comunidade, famílias necessitadas. E a esmola, que tem um sentido na Bíblia de caridade. Mais do que dar uma esmola, R$2, R$5 para o pobre e ir embora, é compaixão. Ou seja, assumir com o outro o sofrimento. É ter entranhas de solidariedade. Quando a gente tem dó e tem pena, a gente simplesmente dá um dinheiro e vai embora. Quando a gente tem compaixão, a gente acolhe o outro, a gente assume a dor do outro, a gente procura fazer alguma coisa para diminuir ou excluir essa dor do outro. Então, Camila, são 3 atitudes assim muito importantes, inclusive para esse ano da esperança, porque é viver o jejum, a caridade, é viver a oração, num caminho assim de esperança, de abrir portas novas para o nosso crescimento espiritual. Até porque o Papa Francisco fala que a esperança do cristão ela é ativa. Então, junto com essas práticas, a gente tem um esperançar que pratica algo. Padre Nelson, nós queremos aproveitar que você está aqui, irmão, e fazer um convite para as pessoas de casa, porque todas as sextas-feiras, no nosso tempo quaresmal, você vai poder participar da novena ecológica aqui no Família dos Devotos, Isso mesmo, Padre Nelson. Nós queremos agradecer essas suas preciosas contribuições, essa esperança que você nos traz, esse jeito bem redentorista de falar desse tempo de Quaresma para nós. E você vai continuar conosco nesse caminho quaresmal às sextas-feiras. A gente sabe que uma grande graça da Quaresma, já há 61 anos aqui da Igreja no Brasil, essa ação evangelizadora que é a campanha da fraternidade. Esse ano
pensando nesse espírito de conversão ecológica, né? Ouvindo o grito dos pobres e da terra. Então, Padre Nelson, toda sexta você estará conosco nessa novena, não é isso? É verdade. E, irmão Alan, só confirmando aquilo que você já disse antes de eu entrar no ar aí, nós redentoristas não podemos concordar com ninguém, nenhum grupo da igreja, nenhuma pessoa que vai criticar a campanha da fraternidade. Porque é uma ação social da igreja concreta para viver a quaresma. Ela não destoa do espírito quaresmal, pelo contrário, ela está totalmente inserida nesse contexto, porque é uma ação concreta. E nesse ano, com a ecologia integral. Por que esse nome integral? Integral significa plena, né? Integral significa total. Ou seja, a nossa preservação da natureza, dos bens criados, das árvores, dos rios, naturalmente do ar, mas é a preservação dos animais, é a preservação das nossas relações humanas, é a preservação da nossa economia, mas uma economia que seja solidária, ou seja, é pensar a ecologia em termos bem globais, e não só, né, do rio ou do animal, mas de toda a cadeia, digamos assim, do meio ambiente. E eu tive o prazer de ser convidado aí pela TV Aparecida para estar com vocês, então, toda sexta-feira, dentro aí do programa. Nós vamos associar a Via Sacra com a ecologia integral, ou seja, meditando o sofrimento de Cristo, meditando toda a paixão de Jesus, a partir da ótica do cuidado com a casa comum, do cuidado com o meio ambiente, da preservação da nossa natureza, que nós estamos precisando muito, porque está sendo muito destruída. Olha esse calorão que está aí nesse tempo, né, que não é algo normal. Olha a destruição aí, as enchentes que tivemos no sul do país, em outras partes do país. Já é a natureza gritando que ela está sendo agredida. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Como católicos e cristãos, nós temos que gritar pela defesa aí do meio ambiente. Padre Nelson, nós queremos agradecer muito a sua disponibilidade hoje aqui no Família dos Devotos, mas também em todas as próximas sextas-feiras aqui, fazendo essa meditação tão especial, voltada também para a ecologia integral. Então, muito obrigada por estar conosco, pela disponibilidade. Padre Nelson, que é missionário redentorista e reitor da Igreja de Santa Cruz, lá em Araraquara. Uma boa quaresma! Eu que agradeço, viu, irmão Alan, Camila, toda a produção aí do programa. E os telespectadores, uma alegria estar com vocês, direto aqui de Araraquara, da Igreja de Santa Cruz, como missionário redentorista, nesse grande veículo aí de evangelização que é a TV Aparecida. Parabéns a vocês pelo trabalho belíssimo que vocês fazem. Continuem assim, né, com alegria, mas ao mesmo tempo com verdade, com clareza, uma evangelização comprometida com a pessoa humana e com a transformação do mundo. Grande abraço, Deus os abençoe. Obrigado, Padre Nelson. Um grande abraço para você, um grande abraço à nossa comunidade dos missionários redentoristas aí em Araraquara, que é casa onde reside a equipe missionária, que está ajudando por aqui. O irmão Viveiros mora lá também. E a todos, a solidariedade, o Padre Tuller, que faleceu algumas semanas atrás. Um abraço a esse povo de Araraquara, São Paulo, especialmente quem é da família dos devotos. Padre Nelson, inclusive, foi superior provincial também da antiga província ali do Rio de Janeiro e agora está lá nesse trabalho. Obrigado por nos ajudar, Padre Nelson. E desde já, uma abençoada quaresma, feliz Páscoa para a nossa comunidade aí, que com a Santa Cruz nós possamos falar da luz do Redentor que é cheia de vida.